esportivo do Pedro II. Essa questão é a questão número 12, a segunda questão da prova que foi aplicada ano passado, né, para os alunos que iriam ingressar no ensino médio regular no ano de 2016, esse ano, né? Hoje nós vamos resolver essa questão aí. Então vamos aqui para a leitura do enunciado. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ler, né? Então, a figura 1, que é essa figura aqui, ó, que tem a bola e o goleiro, a figura 1, né, representa a visão de um jogador de futebol na cobrança de um pênalti. Então, beleza. Considere as medidas oficiais de uma baliza de futebol, figura 2. Né? Aqui está a figura 2 que vai mostrar as informações, que está mostrando as informações aqui da baliza oficial, que também está comentada aqui no enunciado. Né? Continuando a leitura, como sendo 7,32 metros, que está desenhado ali, de comprimento e 2,44 metros de altura, que também está representado aqui na figura 2. Sabendo que a área ocupada pelo goleiro é representada pelo retângulo ABCD, figura 3, né? Essa figura aqui, ele está dizendo assim, o goleiro ocupa mais ou menos essa área aqui. O enunciado está dizendo isso. Aí ele informa quais são as medidas dessa área aí do goleiro. Com 1,80 metros de altura, lado AB, e 2 metros de envergadura ou largura, lado BC. E ele pergunta, né, essas figuras aí, e te pergunta: deste modo, na cobrança de pênalti, o goleiro ocupa uma porcentagem da área do gol aproximadamente igual a, segunda questão que nós vimos aqui dessa prova, que pede valores aproximados. E também, né, agora vamos destacar aqui as matérias que são cobradas nessa questão. Primeiramente, né, geometria, né, a parte de área, a área do retângulo, né, são 2 retângulos aí que a gente vai ter que calcular as áreas. E além disso, ele também coloca a porcentagem, né, segunda questão também da mesma prova, que exige conhecimento de porcentagem. Então, beleza, vamos agora para a resolução dessa questão. Mas gostaria aqui de pedir que vocês tentassem fazer e colocassem aqui a sua resposta antes de ver a resolução, para poder você comparar e ver se você acertou tudinho ou se tem alguma coisa que você de repente precisa dar uma revisada, beleza? Então responde a enquete aí que vai aparecer. Falou? Então vamos para a resolução. Vou destacar aqui um enunciado, né, para nós podermos destacar melhor aqui as informações principais, que é o que nós vamos fazer aqui. Primeiro ele fala aqui da baliza de futebol, né, ou o gol, né? Ele está desenhado aqui, né, representado aqui na figura 2, que eu estou destacando em azul. Tudo que for do gol, da baliza, eu estou destacando em azul. E ele fala aqui das medidas, né, 7,32 de comprimento, que está indicado aqui no desenho da figura 2, e 2,44 metros, que também está indicado aqui na figura 2. Essa é a primeira área que nós teremos que trabalhar. Quer dizer, uma das áreas, né, que a gente vai ter que trabalhar. A outra área é a área que representa o goleiro, né? Quanto que o goleiro consegue, né, digamos assim, ali onde ele está, ele é a área que representa o goleiro. Ele falou aqui do retângulo ABCD, que está desenhado aqui na figura 3. Estou representando tudo que for referente ao goleiro de verde, beleza? E aí ele dá as medidas do goleiro, só que a medida do goleiro ele só colocou no enunciado, não colocou no desenho, por isso nós vamos aqui escrever, aqui, ó, lado AB, 1,8 metros, beleza? Fica mais fácil da gente visualizar. E também ele tem uma altura, quer dizer, uma envergadura, né, o lado de 2 metros, né? Vamos escrever aqui também, ó, 2 metros aqui. Agora você consegue ver também onde é que estão cada uma dessas medidas, beleza? Para poder a gente calcular melhor aí essas áreas. Essas são as 2 áreas que nós vamos trabalhar neste programa. E aí ele pergunta, né? Pergunta mesmo. Ele quer saber quanto que o goleiro ocupa, qual a porcentagem que o goleiro ocupa da área do gol. Né? Temos o goleiro ocupando uma porcentagem da área do gol. Ele quer saber qual é essa porcentagem. Então, ó, voltando para a figura 1 aqui, ó, onde tem o campo de futebol, ó, a área da baliza, né, do gol é essa área aqui e o goleiro ocupa essa área aqui, verde, dentro da área azul. E ele quer saber qual é essa porcentagem. Beleza? Então vamos lá para a resolução de fato.
Vamos começar calculando a área do goleiro. A área do goleiro, né, como eu falei, estou escrevendo em verde e vou chamar de AG pequeno, porque o goleiro é menor do que o gol, mas começa com G também, né? Então, beleza. A área do goleiro vai ser a base vezes a altura, né? Ou a altura vezes a base. Botei aqui a altura vezes a base, mas enfim, né? 1 vezes a altura vezes a base será a área do goleiro desse retângulo aí, ABCD. Será 3,6, né? 2 vezes 1,8 dá 3,6 metros. É uma conta tranquila de fazer. A segunda área que nós vamos calcular é a área do gol, né? Eu estou chamando de AG grande, né? AG maiúsculo, porque o gol é maior do que o goleiro. E estou escrevendo de azul, conforme eu destaquei todas as informações do gol em azul. A área do gol vai ser a altura novamente vezes a base, né? Aqui, conforme está escrito aqui na figura 2, né? Altura, no caso, eu escrevi a base vezes a altura, né? Tudo bem. A base, né, vezes a altura. Beleza, aí você escreve aqui e faz essa conta. Essa conta aqui é um pouco, né, uma conta tranquila de multiplicação, mas ela usa mais números, né, números com vírgulas e tal. Depois a gente faz uma revisão aí para quem quiser depois da resolução. Por enquanto eu vou botar aqui a resposta, né, dessa multiplicação. 7,32 vezes 2,44 vai dar aproximadamente já 17,86. Como você pode ver, né, uma multiplicação com duas casas decimais em cada um dos números daria 4 casas decimais. Então já cortei pelo menos duas casas decimais aí nessa resposta 17,86. Mas você vai ver que não vai fazer muita diferença, porque essa questão pede aproximação. E aqui nós vemos que a aproximação é você se acostumar a fazer as aproximações é importante para você também não se perder muito na questão, beleza? Então já temos o cálculo da área pequena, né, que é a área do goleiro, e já temos aqui o cálculo da área grande, que é a área do gol. E agora a gente tem que fazer a porcentagem de uma área pela outra, né? A porcentagem que a área do goleiro representa da área do gol inteiro. A porcentagem vai ser sempre, né, a parte dividido pelo todo. A parte é o goleiro e o todo é o gol. Então vamos escrever aqui, né? A porcentagem será área do goleiro, né, a área verde, AG pequeno, dividido pela área do gol, que é a área grande de azul. Beleza? Então aí agora a gente só substitui, né, os valores que a gente calculou. 3,6, que é a área do goleiro, dividido por 17,86, que é a área do gol. E aí temos mais uma conta, né, assim, um pouco complexa no sentido de contas braçais, né, que você vai ter que fazer na mão, sem calculadora. E essa é uma característica do Pedro II. Eles cobram mesmo você saber fazer contas de multiplicação e divisão com casas decimais e com números um pouco grandes, né? No caso aqui 17,86 é um número com 4 algarismos. Então você tem que treinar mesmo. Isso daí é uma coisa que tem que treinar, fazer conta de divisão e multiplicação com números assim com um pouco mais de algarismos e com casas decimais. Fazendo essa conta a gente vai chegar à conclusão que dará 0,20, né? Essa seria a porcentagem. Só que a porcentagem, esse número aí 0,20 está sem o sinal de porcento. A gente não pode simplesmente colocar o sinal de porcento assim 0,2%. Não é assim. A gente tem que multiplicar e dividir ele por 100, né? Quando a gente multiplica por 100 e divide por 100, a gente na verdade está multiplicando por 1. Então não estamos alterando o número. Então é isso aqui que eu estou falando. A gente pega 0,20 e multiplica por 100 e divide por 100 ao mesmo tempo. Só que de verdade a gente só multiplica por 100, tá? Assim, ó, a gente multiplica por 100, né? 0,20 vezes 100 dá 20. E mantém o dividido por 100. Por quê? O dividido por 100, ele é justamente o sinal de porcento, tá? Você substitui esse dividido por 100 que sobrou pelo porcento, né? Faz sentido, né? Dividido por 100 vira porcento. É por isso que tem esse nome. Porcento vem de por 100. Beleza? Então essa é a resposta. 20%. Resposta letra C. Beleza? Agora a gente vai dar conforme eu falei, dar uma revisão nessa parte aí de conta. Quem entendeu as contas aqui, né? Quem tá tranquilo, né? Acabou a questão, a resolução de questão. Só vou dar agora uma revisada na questão dessas contas de multiplicação e divisão com números um pouco maiores. Beleza? Se você já tá tranquilo, acabou a questão aí para você. Mas se você quer acompanhar aqui dessa revisão aqui da multiplicação, fica aí mais um pouquinho. Então vamos lá. A primeira conta complexa, né, que eu separei aqui é a conta da área do goleiro, que é 7,32 vezes 2,44. Vamos armar aqui essa conta. Eu armei 7,32 vezes
2,44. A forma de você armar é importante porque pode facilitar a sua conta. Por que eu armei assim? Porque justamente 2,44 eu multiplico duas vezes por 4, né? Então eu multiplico uma vez, a segunda vez só repito a conta, né? Para não ter que fazer a conta duas vezes. Veja bem o que eu estou falando. Isso aqui, ó. 4 vezes 7,32 dá 2.928, né? Só fazer a conta. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Com 1, 29. Então dá 2,928. Certo? Fiz essa primeira conta. 4 vezes 2,32. O segundo 4 vezes 2,32, obviamente não vou fazer a conta. Só vou pegar esse número aqui e repetir, né? Andando um espaço aqui, né? Beleza. 29, 28, né? Já fiz a segunda conta, na verdade só repetir. E a terceira conta é 2 vezes 7,32. Só multiplicar aí 2 vezes 7,32 vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. Então dá 14,64. Beleza? Então esses aqui foram os resultados da multiplicação, né? A gente vai lembrando aqui de dar o espaçozinho e depois fazer a soma desses três números. Vamos fazer a soma, né? Aqui teremos, então, aqui, ó, 8 mais nada, 8. 2 mais 8, 10. Vai 1. Isso aqui, esse 9 já vira 10. Mais 2 mais 4, 6, né? No caso, 16. Vai 1. Aí já pega esse 1 que vai aqui, já soma com esse 9 aqui, 10. Mais 2 mais 6, 18. 18. Vai 1. 1 mais 2 mais 4, 7. E aqui 1. Beleza? É isso aí. Aí dá esse número aí, 178608. Só que agora a gente tem que ver quantas casas decimais a gente tinha aqui no início da conta, né? Que são duas casas decimais aqui do 2,44 mais duas casas decimais do 7,32. Então são 4 casas decimais. Então a gente vai ter que colocar 4 casas decimais aqui para chegar no número de verdade. Andando 4 casas decimais teremos 17,8608. Lembrando que a questão pede um valor aproximado. Então eu optei por de cara já cortar esse 0,8 porque é uma parte muito pequena. E aí considerei na resolução 17,86, né? Isso foi uma opção minha e vocês viram que não fez muita interferência na resposta, beleza? Então esse é um macete aí que vocês têm que começar a pensar, que vocês fazem a conta, mas não precisa ficar acumulando muitos, né, detalhes na questão, principalmente se ela mesma já fala que é aproximadamente, beleza? Então é isso aí, essa foi a revisão da conta de multiplicação. Agora vamos para a revisão da conta de divisão, que foi na conta da porcentagem, né, das áreas, que foi 3,6 dividido por justamente esse valor que a gente calculou, 17,86, né? Lembrando que eu já coloquei um valor aproximado, então já está aproximado, beleza? Essa aqui é uma conta de divisão que a gente tem que montar, né? Fazer aquela esqueminha da divisão. 3,6 dividido por 17,86. Repare que eu já botei o 3,6 aqui afastado, porque a gente vai ter que colocar um monte de número aqui para poder ir equalizando aqui a divisão. Primeira coisa que a gente faz na divisão com casas decimais é igualar as casas decimais dos dois, né? Tem que botar com a mesma quantidade de casas decimais. Beleza. Bota um zero aqui e não altera nada. Então a divisão que a gente vai fazer é 3,60 dividido por 17,86. Igualei as casas decimais, eu posso simplesmente apagar as vírgulas e considerar que a divisão é de 360 dividido por 1.786. É assim que faz, tá? Então beleza, vou apagar aqui, aproveitei e apaguei a outra resolução aí da multiplicação para ficar mais limpo aqui a nossa área de trabalho. Então temos a divisão de 360 dividido por 17,86, né? Na verdade 1.786, certo? Lembrando aqui, igualei as casas decimais, as duas ficaram com duas casas decimais, inicialmente 3,6 tinha uma só, coloquei um zero, igualei as casas decimais, depois cortei as vírgulas, não faz diferença, beleza? É assim que faz. Aí agora a gente tenta dividir, né? Dá para dividir 360 por 1.786? Não dá, né? O 1.786 é muito maior do que o 360. Então eu começo já colocando um 0, para quê? Para poder colocar um zero atrás aqui do 360, ele vira 3.600. Opa, 3.600 agora já é maior do que 17, ou 17 não. 3.600 já é maior do que 1.786. Então dá para dividir. Vai dar quanto? Vai dar mais ou menos, a gente calculando assim de cabecinha, chutar duas vezes, né? Vamos ver se 2 vai dar.
2 vezes 1.786 vai dar quanto? Vai dar 3.572. Beleza, dá para subtrair de 3.600, certo? Só fazendo a conta aqui rapidinho. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 8, 16. Com 1 que veio, né? 17, vai 1. 2 vezes 4, ou 2 vezes 7, 14. Com 1 que veio, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 que veio o outro, né? 3. Então dá esse número aqui, 3.572. 3.572. Então fazemos agora essa subtração aqui. 3.600 menos 3.572. Subtraindo vai dar 28, né? 0 menos 2 dá 8. Pediu emprestado 1 aqui, né? Virou 9. 9 menos 7, 2. Pediu emprestado 1 aqui, virou 5. 5 menos 5, 0. 3 menos 3, 0. Então dá 28. Beleza, agora a gente passa a fazer a divisão. 28 dividido por 1.786. Como eu já botei uma vírgula aqui, eu posso simplesmente baixar um 0, né? Sem alterar nada na conta, beleza? Então eu simplesmente baixo um 0 aqui, invento um 0 aqui à direita e faço essa divisão. 280 dividido por 1.786. Dá para dividir? Não dá. Por quê? 280 é menor do que 1.786. Eu já baixei um 0, então para eu baixar mais um 0, né? O primeiro 0 é de graça, digamos assim, né? Esse primeiro 0 aqui que eu baixei é de graça porque eu já botei uma vírgula aqui. Só que não deu para fazer a conta ainda. Para eu baixar mais um 0, eu posso baixar simplesmente colocando como eu fiz com esse aqui? Não. Eu já baixei um 0, então já gastei o meu crédito, né, do bônus aqui da vírgula. Para baixar mais um 0, eu tenho que colocar um 0 aqui, tá? Então eu coloco um 0 aqui e aí eu posso baixar mais um 0. Aí eu tenho um número que eu consigo fazer a divisão, ó. 2.800 dá para dividir por 1.786. Dá para dividir, dá para fazer essa conta. Só que lembra aqui do nosso enunciado, da nossa enunciada que ele fala de aproximadamente, e 0,20 já tem um valor assim que, independente de quanto que vier para cá, as opções são aqui, ó, 20% e 24%. Então já tem, na verdade, o valor que é mais próximo ali da resposta, né? Já é 0,20 mesmo. Essa conta que daria 1, né? Daria 1, né? Porque só dá para multiplicar por 1 e algumas quebradas aí que a gente nem vai fazer essa conta. Mas não interessa, porque o valor aproximado é 0,20 mesmo. Beleza? Então é isso, confirmando aqui, resposta letra C, né? Fizemos uma revisão aí das multiplicações, das divisões, que cai direto na prova do Pedro II, você tem que saber mesmo, eles arregaçam mesmo nessa parte aí de conta, você tem que dominar, tá? Finalizando aqui, essa questão foi uma questão considerada fácil, né? Apesar de já ter algumas informações mais complexas aí, mas ela ainda é uma questão fácil considerada pelo Pedro II, isso quer dizer que as questões mais difíceis são, né, arrebenta. Então essa questão aí você tem que saber e tem que dominar para poder fazer a prova. Beleza, pessoal? Então é isso. Estamos terminando aqui o nosso vídeo, né? Se você gostou dessa resolução, dê um like aí para nós. Inscreva-se no nosso canal. Se quiser pedir alguma questão assim, né, que você tentou fazer e achou interessante, pode colocar aqui nos comentários do vídeo ou colocar nesse Twitter aí, nesse endereço do Twitter. Beleza? E para finalizar, vamos para o versículo do dia. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele está falando aqui de Jesus, né? Quem receber a Jesus, né? E crer no seu nome, recebe, né? Tem o poder de ser feito filho de Deus. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Abraços.